Leitura devocional do Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 19, que a versão Nova Almeida atualizada traduz da seguinte maneira: Então Jesus lhes disse, em verdade, lhes digo que o Filho do Homem nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Uma passagem que gera uma série de discussões no início do cristianismo a respeito da natureza de Jesus. Quem é Jesus? Qual a relação dele com o Pai? Ali pelos anos 400, você vai ver Cirilo de Alexandria, Agostinho, Crisóstomo, todos eles discutindo a esse respeito, aparentemente rebatendo um grupo de cristãos que usava precisamente essa passagem para dizer que Jesus era de alguma maneira inferior ao Pai. De alguma maneira ele era menos Deus do que o Pai é Deus. Subordinado ao Pai, se você quiser, eternamente. Não são poucas as oportunidades em que Agostinho faz tratados a respeito dessa passagem para poder argumentar que o Filho é tão Deus quanto o Pai é Deus. Agora, para mim, a grande lição nesse período vem de Hilário de Poitiers. Hilário, ele, ao comentar essa passagem no meio dessa polêmica toda, ele faz algo que nós devemos fazer sempre. Vamos retornar para o texto bíblico e observar o contexto, ler um pouquinho atrás, ler um pouquinho na frente e veja, se você está seguindo a leitura devocional com esse plano aqui, que é 365 dias e noites com a palavra da Sociedade Bíblica do Brasil, essa versão física é do Verso da Vida, que é, na minha opinião, a versão física mais gostosa de ler que a gente tem. Você vai ver que, às vezes, e nesse caso é o caso, o recorte de uma perícope do dia requer que a gente volte para o dia anterior para entender um pouquinho antes e um pouquinho depois. Hilário, ele faz isso, ele olha um pouquinho antes, e embora a leitura aqui do meu dia comece no versículo de número 19, a hora que a gente lê a partir do versículo 16, olha o que a gente encontra. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Portanto, aqui a gente não tem uma subordinação. A gente tem uma relação equânime entre filho e pai. E essa relação equânime diz respeito ao sábado, e Hilário volta os nossos olhos para a real discussão aqui, que é quando é lícito trabalhar. E se Jesus está efetuando curas no sábado, ele está trabalhando no sábado, e portanto estaria violando o sábado. E a grande questão é, e aí, não mais Hilário, mas Crisóstomo, faz a grande sacada para nós. Deus está sendo bom aos sábados. E Jesus, ao ver o Pai sendo bom aos sábados, é também bom aos sábados e todos os dias. É a bondade de Deus que está permeando todos os dias da semana, e nisso Jesus e o Pai encontram identidade na bondade de quem é Deus. É claro que a Trindade é um mistério. É claro que a natureza divina de Cristo é algo que a gente tem dificuldade em articular em palavras, ou mesmo dificuldade de compreender. O fato é que duas lições são fundamentais aqui. Primeiro, ler um pouco mais e expandir o contexto nos ajuda a entender melhor do que a gente está falando, que texto a gente está lendo, por quê.
E por que que, de repente, você tem uma briga de pais da igreja em torno de um determinado texto. Nesse caso, todos os pais concordando que Jesus é equivalente ao Pai na sua divindade. Aliás, essa é a ortodoxia, uma trindade sem hierarquia. Agora, para além disso, o que nós precisamos lembrar em passagens como essa é retomar o centro exegético da passagem, e ao retomar o centro exegético da passagem, Jesus faz o bem todos os dias. Aí sim, nós temos uma excelente fonte para a nossa vida espiritual, porque então conhecemos quem Jesus verdadeiramente é. Nós conhecemos Jesus no seu aspecto verdadeiro, reafirmando os dogmas da ortodoxia? Sem sombra de dúvida. Jesus é Deus, Jesus é homem, tendo essência divina, essência humana na mesma pessoa. Isso é o que a gente chama de união hipostática. A trindade, ela é Deus em três pessoas, subsistente no mesmo ser. Um só Deus subsistente, três pessoas subsistentes em um só Deus, quer dizer, essa articulação nos ajuda a conhecer quem é Deus? Sem sombra de dúvida. Agora, tão importante quanto isso, é conhecer o Jesus do dia a dia, aquilo que ele fazia. E, essencialmente aqui, o que ele estava fazendo era curar no sábado, era cuidar de gente no dia do Senhor. E qual é o dia mais propício para cuidar de alguém que não o dia do Senhor, que envia o seu próprio Filho para cuidar de nós? Não há nada mais espiritual, não há nenhum culto maior do que cuidar de alguém. E isso a gente aprende com Jesus. Claro, sem ignorar as grandes discussões teológicas, mas até mesmo nelas, quando a gente busca ler quem está discutindo, esses grandes teólogos frequentemente proporcionam a nós os melhores insights para que a gente entenda melhor como o texto comunica com a nossa vida. Deus é bom, Jesus é bom, inclusive aos sábados, eu diria principalmente aos sábados. O estudo devocional que você acabou de aproveitar é fruto do esforço deste que vos fala, que faz o roteiro e que também grava e edita esses vídeos e áudios, mas é também fruto da contribuição generosa de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você quer se juntar a esse esforço, existem algumas maneiras de você nos ajudar. A primeira delas, comprando Bíblias pelos links da Amazon que estão disponíveis na descrição desse vídeo. Também na descrição desse vídeo você encontra um link para fazer um Pix, caso você queira doar a esse canal. Esse era o meu recado e eu conto com a sua contribuição. Até o próximo estudo!